Meu nome é Nathalie Nery, esse é meu canal Afros e Afins, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. No vídeo de hoje temos uma convidada muito especial, Pan, @bruxa preta, que eu acho que se você não conhece no Instagram, você está perdendo seu tempo. Pan é uma das convidadas que vai estar aqui no mês de novembro, porque vai ser um mês muito especial. Eu vou receber 5 pessoas para a gente conversar sobre negritude, só que numa perspectiva diferente, muito importante, sobre cura, sobre saúde mental, sobre autocuidado e sobre coisas que a gente fala muito pouco, porque geralmente a gente constrói as nossas identidades individuais em cima da dor, do sofrimento, que são reais e são parte do racismo estrutural, mas não são só o que nos constrói enquanto seres humanos. Então se apresenta pra galera. Olá, eu sou a Pan Ribeiro, né, oraculista, terapeuta reikiana, e aí eu tô no Instagram, nas redes sociais, falando um pouco sobre espiritualidade de maneira acessível, de uma perspectiva de alguém que mora da quebrada, e trazendo essa realidade sobre como é importante pra gente esse processo todo de cura, de encontrar consigo mesmo, além do que nos mostram, né, do que a gente sabe. E estamos aí com a Bruxa Preta. E eu acho muito incrível que quando eu achei o seu Instagram, a primeira coisa que eu vi, e a gente tava falando sobre o nome, né? Sobre como os nomes são bons, mas às vezes limitantes. Eu falei, Bruxa Preta, é isso que eu tava procurando. Alguém que fale sobre essas questões que eu tô interessada, querendo entender, que estão fora da materialidade, mas tipo, que tem um recorte. Sim. E ser a Bruxa Preta coloca vários recortes. Com certeza. Quais são os maiores recortes que você vem fazendo dentro do meio espiritualizado, por ser quem é? Quando eu entrei, né, nesse meio, eu tinha uma percepção muito solitária, né? Porque eu não me via muito ali. Uhum. Eu não estava sendo representada muitas vezes nem em filmes, né? Tanto que a Bruxa Preta é isso. É pra falar, tem Bruxa Preta. É isso. Nós estamos aqui existindo. Eu percebia muito que quando eu estava num espaço, em um grupo, no próprio Facebook, tinha muita pouca gente negra. E aquilo me incomodava. Mas é aquele incômodo que a gente vai relevando, né? Porque assim, no contexto que a gente vive, a gente acaba meio que relevando muita coisa, abaixando a cabeça. Até que chegou um momento que eu falei, cara, não. Vamos começar a aplicar isso de maneira mais direta na minha vida, com os amigos, conversar o que eles pensam também sobre essa realidade. É bem assim claro para todo mundo que as referências que nós temos espiritualmente falando, magisticamente, elas são pessoas brancas. E tudo aquilo foi, né, me gerando a sensação do conflito, do que eu tô fazendo, será que é pra mim? E essa coisa do será que é pra mim que me incomodava, porque na minha cabeça a espiritualidade não era, como a gente tava falando, uma peça de roupa do será que é pra mim? Nem com uma peça de roupa a gente faz isso, sabe? Tirar algo que é humano. Aí eu falei, não, espiritualidade é pra mim sim, e eu vou aplicar isso na minha realidade. E por isso que surgiu a Bruxa Preta, falar sobre espiritualidade acessível, né? Mostrar, por exemplo, que dentro da periferia a gente tem mais opções do que acreditamos, né? Como eu já não via tanto pessoas à minha volta falando, então me batia um certo medo da responsabilidade que isso traria. Então, assim, aí que a gente vê que existe uma importância muito grande de você se ver representado, até mesmo no meio espiritual, né? Que muitos falam, é pra todos, mas assim, olhando dessa maneira, parece que não, né? Exato. E quando você fala espiritualidade acessível, o que você quer dizer com isso especificamente? Bom, eu falo espiritualidade acessível porque a gente sabe que livros, né, deslocar geralmente para onde está acontecendo eventos, enfim, pra retiros. Isso, e para retiro, tudo isso geralmente é muito caro, né? Então, quando eu falo de uma espiritualidade acessível, é aquela que tá até dentro da sua casa e você não sabe, né? Porque a gente tá acostumada aí, quem tem aquela
da família das bezendeiras, a coisa tá ali acontecendo com as plantinhas da sua casa, a vela que a gente acende. E tudo isso é muito acessível, né? Poxa, você não precisa ir num retiro espiritual para alcançar, né? Você consegue se conectar ali dentro da sua casa, né? Na quebrada. Você não precisa se deslocar até um centro urbano, né? Então, quando eu falo de espiritualidade acessível, é nesse sentido. Tanto de questão, né, dos preços, que acabam às vezes sendo muito altos, e não é todo mundo que tem esse dinheiro para pagar. E também falando no sentido de que, olha, tá tudo bem, não precisa se prender a essa ideia. Você consegue exercitar sem necessariamente buscar uma religiosidade. Exato. Ou sem gastar rios de dinheiro. Exato, porque muitos acreditam, por exemplo, que para se inserir ou ter esse conhecimento de espiritual, putz, eu preciso me pegar dentro de uma religião. Eu preciso ser dessa crença. E não, espiritualidade e religião se relacionam, mas não são a mesma coisa. Longe disso. Espiritualidade é o todo. E aí vai de cada um, porque ela é subjetiva, né? Então, para alguns vai funcionar de uma maneira mais prática, mais ágil, para outros é daquela coisa mais reclusa, né? Porque o ser humano é cada um por si, assim, né? É muito subjetivo. Então, trazer essa perspectiva para as pessoas de que elas não precisam, por exemplo, embora eu respeite muito o fato da gente às vezes ter uma orientação de alguém que tem um maior conhecimento, mas você não precisa, por exemplo, de um guru espiritual para fazer o que você acredita. A figura do mestre, a figura do mestre ali, né, da doutrina. Espiritualidade tem sim as suas bases e, como eu disse, vai de cada um, como cada um se adapta e aplica na sua vida. Mas você não precisa necessariamente tornar essa verdade absoluta, sabe? E é muito legal ver que a sua página tem crescido cada vez mais, a galera tem pesquisado e procurado muito. Como você vê essa mudança, a forma como essas pessoas estão se aproximando de você e se relacionando com o seu conteúdo? Eu já te perguntei isso lá, mas eu vou perguntar de novo, porque a pergunta é boa. Mas você percebe que são pessoas que já têm um lidar com isso, ou são pessoas cruas que estão se aproximando simplesmente porque você está fazendo isso? Cara, a maioria das pessoas que entram na minha página, seguidores que vão chegando, são curiosos. Porque primeiro nome, né, a Bruxa Preta, chama atenção. Tipo, Bruxa Preta, como assim, né? O que é isso? E geralmente são pessoas que não estão necessariamente ligadas a essa questão do buscar uma espiritualidade, autoconhecimento. Elas estão ali, parei aqui, estou vivendo, tenho uma curiosidade. Aí elas olham assim, putz, espera, ela não tá aqui falando de regras, né? Porque muitos acreditam que existe regra, né? Existe uma verdade, como eu disse, e não é assim. Porque eu achava que isso não era pra mim. Essa é a frase que eu mais escuto, que eu achava que isso não era pra mim. E é a que mais eu fico indignada, tipo, como assim, gente? Porque as pessoas têm, como eu falo, né, os good vibes, né? E, cara... Você é uma pessoa good vibes? Depende do dia. A realidade, às vezes, é um pouco complicada, assim. E eu falo, né? Pô, gente, tá com raiva, tá sentindo ódio, tá sentindo tristeza, a vida não tá fácil pra ninguém. Você vai pegar e falar... vou ignorar isso, vou pensar aqui positivo, sendo que não é isso que você tá sentindo. Não dá, a gente não consegue ignorar essas coisas e elas ficam acumulando ali. Ficam acumulando até que chega um momento que quando sai, explosivo, não é? Então, eu tento passar essa questão também de, sim, sejam positivos, no sentido até mesmo pela sua saúde mental, porque... é um cuidado com você, mas não quer dizer que você não possa sentir uma raiva. Pô, você vê uma parada errada, você vai, não vou sentir essa raiva porque isso não vai, ou que muita gente escuta, isso vai me trazer uma energia ruim. Cara, pensa, por exemplo, uma pessoa que mora ali na favela, tá vendo um monte de merda, você vai chegar pra ela e vai falar... não pode sentir raiva. Porque você vibra no amor. Porque se você vibrar do contrário,
vai piorar, vai atrair mais coisa ruim. Gente, não, tem questões que estão inclusive fora do nosso controle, né, das nossas mãos. Tipo, sentimento de sentir, né, essa coisa de sentir raiva, a gente não consegue ficar controlando, indignação, incômodo, enfim. Então sintam, né, mas também não é pra deixar com que isso te defina. É só pra, pô, aceita, eu sinto raiva, eu sinto raiva. Infelizmente, algumas questões como a pobreza, a violência, a gente não tem o controle, não é a energia ruim que tá causando, tá? E é aquela coisa, quando você tá numa perspectiva de tô só feliz, cara, se você tá sempre feliz, você tá num mundo de fantasia, você não tá olhando a sua volta. Você tá vivendo individualmente. Exato. Se você tá sempre feliz, o que você tá vendo à sua volta? Sabe? Então, assim, sintam. Se permitam sentir. Você também tá ligada a vários tipos de terapias alternativas. Como é a sua presença e como você enxerga essas terapias alternativas como uma possibilidade de cura para a população negra, principalmente periférica? Por exemplo, eu sou taróloga, né? Trabalho aí com tarô, que também pode vir a ser um tipo de terapia para autoconhecimento, né? Aí tem a terapia do Reiki, né? E essas terapias holísticas, elas me ajudam num contato comigo como mulher negra, né? E tratando questões como traumas, que a gente vive tantos de trauma, e uma conexão com a minha ancestralidade, sabe? Desde que eu comecei a estudar, né, a frequentar lugares que me traziam essa conexão, eu pude ter um contato com a minha ancestralidade que eu nunca tive assim na minha vida. Porque de alguma forma, querendo ou não, pra pessoa negra, quem tá ali na base da pirâmide, nos distanciam muito, né, do nosso passado. A gente não é que é uma pessoa branca que sabe, eu sou descendente de italiano. Ter essa conexão com o espiritual me trouxe essa vivência, essa percepção da galera que tá lá antes. Eles trabalhavam muito isso, esses processos de cura, né? E é sobre isso, sobre a gente se curar desses traumas, do tanto de coisa que a sociedade que a gente vive joga na nossa cara, né, soca, né, porque muitas vezes são situações muito cruéis e você nem sempre está preparado para elas, como por exemplo racismo, sabe? E aí entra essa parte das terapias, né, onde eu conheço a mim mesma e o outro. Né? Dá ferramentas para que lide com isso, porque eu acho que é isso. A gente sofre a violência. E a violência, ela é estrutural e ela não é resultado de uma energia negativa que a gente está vibrando. Exato. Só que ao mesmo tempo, essas violências, elas batem não só na carne, mas elas batem no espírito, na sua mentalidade, elas vão transformando a sua forma de pensar, a sua forma de agir. E como que você lida com isso? Como que você se livra disso? Então, esse foi o meu grande dilema quando eu comecei a pensar na espiritualidade. Eu tô aqui racionalizando e eu entendo por que começou, por que me atingiu e o que eu tenho que fazer pra parar. Mas o que eu faço com o que eu já carrego? O que eu faço com o que me limita, com o que eu acredito e me dói, com o que me faz chorar, com o que me faz acreditar que tudo vai dar errado pra sempre, sabe? Exato. Você acha que a raiva move? Eu acho. Eu acho que a raiva, ela move até demais. Ela move muito. Ela move muito, pra falar a verdade. Mas é aquilo. Eu penso que é preciso que exista o equilíbrio, sabe? Porque, por exemplo, um dos temas que eu tenho trabalhado muito é essa questão do amor pra pessoa negra. Pra pessoa que tá ali, né, sem todos esses privilégios. Pra gente o amor foi sempre muito renegado, a gente não tem esse contato com o afeto, com o cuidado de verdade, né? E vendo pelos meus amigos negros, é exatamente isso. Poxa, às vezes de se guardar, né? Não demonstrar, porque eu tenho que ser forte, eu não posso
parar pra mostrar essa fragilidade. Nossa, homem negro, então, cara... É só zero... Meu pai, ele é uma pessoa, assim, que... Poxa, a demonstração de amor dele a gente tem que pegar ali. Bem assim, sutilmente. Sutilmente, mas a gente sabe que existe. Mas porque muito provavelmente não. Essa é a nossa realidade. Pra ele, então, né, da geração dele, foi essa realidade de renegar esse sentimento, porque senão ele pareceria frágil, e parecer frágil é fraqueza, e o homem negro, a mulher negra não podem ser fracos. A gente sempre acha que a salvação vai vir do outro ou de fora, né? Ou o mundo vai acabar, morrer, e aí a gente vai conseguir viver. Só que a gente tem ferramentas hoje, nem todas elas são acessíveis, nem todas elas, mas a gente tem o quê? A internet. A gente tem pessoas como Kim Apan e como várias outras pessoas que vocês vão conhecer aqui nas próximas semanas. E é sobre acessar novas possibilidades de cura, de reconhecimento, de encontro, entender que a gente consegue lutar e a gente consegue lutar vivo. Exatamente. Eu acho que eu incentivo muito a coisa da curiosidade. Sejam curiosos. Você tem uma pontinha ali, então vai nessa pontinha. Eu não sei pra que lado, mas eu tenho interesse em plantas. Então vai. Exato. Começa por algum lugar, sabe? Eu gosto dos cristais, então vai lá. Sabe? E vai na página da Pan também. Vai. De tudo lá pra você. Começar por vários lugares. Você quer deixar algum conselho para essas pessoas jovens que aparecem na sua página falando, bruxa preta, não entendi, mas curioso. Cara, eu acho que o que eu posso falar é que ninguém, né, que tá ali envolvido nesse meio, eu, por exemplo, não tô com o objetivo de doutrinar e tornar isso uma verdade absoluta. Não, muito pelo contrário, porque eu acho que espiritualidade não é sobre isso, né? É mais sobre se permita. Se existe a curiosidade, vai. Sinta essa curiosidade, que ela não tá aí à toa. Exatamente. Eu vou divulgar meu Instagram, né? A Bruxa Preta. É a Bruxa Preta. Aí tem o meu canal no YouTube também, que eu jogo as energias dos meses e tudo mais. Que é a Bruxa Preta, é tudo a Bruxa Preta. Eu jogo aí na internet. Aparece. Agradeço muito, de verdade, pela presença, pelos ensinamentos, pela inspiração que você é na internet pra tanta gente. Você é muito foda mesmo, seu trabalho é muito importante. Que não é nem seu trabalho, mas como você faz com tanta qualidade, a gente fala, que trabalhão bom, não é mesmo? Que bom, muito obrigada. Imagina, eu acho que é isso. Novembro é um mês muito importante, é um mês que a gente tá falando muito de negritude e é um mês que a gente tem que lembrar sim das nossas histórias, das nossas conquistas, de tudo que os movimentos negros anteriores tiveram que sofrer e passar para que a gente estivesse aqui hoje podendo falar de saúde, podendo falar de vida, podendo falar de futuro. A gente tá falando de futuro quando a gente tá falando sobre espiritualidade, sobre autocuidado. Então essa é uma boa oportunidade. Então assistam os próximos vídeos da série aqui do Novembro Negro. Porque a gente vai achar coisa pra ficar curioso aí, hein? Com certeza, esse é o objetivo. Deixa aqui nos comentários se você já seguia a Pan, as ligações que você tem com alguns dos temas que a gente falou, como é que você expressa a sua espiritualidade. Se inscreve no canal. E é isso, né? É isso. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.